Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras. Essa é uma frase do Einstein, revelando um pouco aí da destrutividade humana e o que poderia acontecer caso houvesse uma Terceira Guerra Mundial. Não dá para saber exatamente como seria, mas que provavelmente depois dela não sobraria nada. Então teríamos uma guerra depois dessa feita com paus e pedras, primitivamente. O assunto de hoje vai ser sobre isso, um debate, né, uma carta na verdade, que o Einstein escreve para Freud, fazendo uma pergunta sobre a questão da guerra e a resposta de Freud. Esse é o Freud do Zero, aula 23, nossa última aula. Pessoal, então a gente atravessou aqui esse livro do Jacques Sédat. É um livro, não é dos mais fáceis, né? Porque o Jacques Sédat tem uma veia muito forte na filosofia. E então tem vários pontos em que ele vai puxando para o lado mais filosófico e nem todo mundo fica à vontade nisso, né? Não tenho formação em filosofia, sou um leitor, um curioso em filosofia, né? Mas eu achei que era uma leitura interessante para fazer um Freud do zero, porque acho que é uma leitura um pouco diferente do que normalmente eu encontro por aí, certo? Eu fiquei pensando em qual livro selecionar para fazer essa travessia. Eu penso em fazer agora um curso futuro mais tradicional, pegar alguns conceitos mesmo, cronologicamente, como vai aparecendo, né? Pensar no Freud, né? O início, o intermediário, os casos clínicos e o final da obra. Mas para esse primeiro momento eu acho que é legal esse livro porque ele rompe um pouco com a leitura mais tradicional de Freud, ou pelo menos a que normalmente a gente encontra por aí. Se você tem acompanhado as últimas aulas, você viu que fomos caminhando para a questão da cultura, da religião, né? E a questão da agressividade apareceu em vários momentos, principalmente nesse final, quando Freud vai falar do mal-estar na cultura. E por isso que eu selecionei esse texto, né, do Einstein com Freud, para fazer o fechamento desse curso aqui, certo? Então, se você colocar no Google, né, Freud, Einstein, correspondências, você vai encontrar facilmente algum material falando sobre isso. Eu vou deixar disponibilizado lá no grupo, Saulo Durso Ferreira Psi, no grupo do Facebook, ou também o pessoal que participa do grupo do WhatsApp. Então, lá vai estar disponível esse PDF, mas também você encontra facilmente na internet. Então aqui você tem uma carta de 30 de julho de 1932, em que Einstein escreve para Freud dizendo, né? É bizarro pensar nisso, né? Freud e Einstein se correspondendo, acho uma coisa muito... dois gigantes assim, se falando. A proposta da Liga das Nações e de seu Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual em Paris, de que eu convidasse uma pessoa de minha própria escolha para um franco intercâmbio de pontos de vista sobre algum problema que eu poderia escolher, ofereceu-me excelente oportunidade de conferenciar com o senhor a respeito de uma questão que, de maneira como as coisas estão, parece ser a mais urgente de todos os problemas que a civilização tem de enfrentar. Então, você está falando aí de um pós-Primeira Guerra Mundial que foi uma coisa assim assustadora e um clima, né, mundial se esquentando, né? Você teve lá a guerra, você tem o fim da guerra, você tem lá o reconhecimento da Alemanha, de que perde a guerra, mas fica aquela coisa no ar ainda, uma tensão no ar, e aí parece que o retorno do recalcado está para aparecer, e vai aparecer, obviamente, a Segunda Guerra Mundial está para chegar ali, e o Einstein então vê por bem escrever sobre esse assunto. E aí coloca uma pergunta, né? Ele vai falar várias coisas aqui, mas a pergunta é: esse é o problema, existe alguma forma de livrar a humanidade da ameaça de guerra? Fácil de resolver, né? Essa pergunta. E aí manda para o Freud, e o Freud vai fazer sua resposta, né? Então, o Einstein faz essa pergunta, mas ele discorre um pouco, né? Falando um pouco das suas percepções, né? De como ele pensa a questão. E o Freud até brinca numa pós-carta, assim, falando com Firenze, que fala, bom, ele entende tanto de psicologia quanto eu entendo de física, né? Então as colocações dele, não, sei lá, estão um pouco fora do que eu proponho, sei lá. E ele também se decepciona, né, um pouco com a carta que ele escreve, sei lá, se o cara queria saber isso, né, mas enfim, pergunta difícil, né. Enfim, aí vem a resposta do Freud, Viena, setembro de 1932.
Aí o Freud começa dizendo, ó, você me pegou de surpresa. No entanto, eu perguntar o que poderia ser feito para proteger a humanidade na maldição da guerra. Inicialmente me assustei com o pensamento de minha, quase escrevi nossa, né? Incapacidade de lidar com o que parecia ser um problema prático, um assunto para estadistas. Depois, no entanto, percebi que o senhor havia proposto a questão não na condição de cientista da natureza e físico, mas como filantropo, né? Então vai começar a fazer algumas respostas, o Freud vai respondendo, vai fazendo uma coisa bem interessante, assim, como ele sempre, quem está acostumado a ler textos do Freud, eu leio, eu enxergo assim, que ele vai fazendo por camadas, então ele fala uma coisa, legal isso, mas vamos pensar aqui agora, tem isso aqui também, legal isso, mas vamos pensar isso aqui agora. Então vai fazendo uma espiral assim de conhecimento. Aí ele diz assim, o senhor começou com a relação entre direito e o poder, não se pode duvidar de que seja esse o ponto de partida correto de nossa investigação. Mas permita-me substituir a palavra poder pela palavra mais nua e crua de violência. Né? Atualmente, direito e violência se nos afiguram como antíteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu da outra. Né? O direito e violência, uma se desenvolveu da outra. E se nós reportarmos as origens primeiras, examinarmos como essas coisas se passaram, resolve-se o problema facilmente. Perdoe-me se nessas considerações que se seguem eu trilho o chão familiar e comumente aceito, como se isso fosse novidade. O fio de minhas argumentações o exige. Aí ele coloca, é pois um princípio geral que os conflitos de interesses entre homens são resolvidos pelo uso da violência. Né? Então, conflitos de interesses se resolve através da violência. Vamos ver o que ele vai colocar disso. É isto que se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem motivo por que se excluir. No caso do homem, sem dúvida, ocorrem também conflitos de opiniões que podem chegar a atingir as mais raras nuances de abstração e que parecem exigir alguma outra técnica para a solução. Esta é, contudo, uma complicação a mais. E aí ele vai trazer aquelas ideias que você, né, a gente falou que ao longo do curso, e um pouco da gênese do homem, né, da passagem para a cultura, né, da questão de refrear os seus impulsos. Então ele vai dizer assim, no início, numa pequena horda humana, era a superioridade da força muscular que decidia quem tinha a posse das coisas, ou quem fazia prevalecer sua vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída pelo uso de instrumentos. O vencedor era aquele que tinha as melhores armas, ou aquele que tinha a maior habilidade no seu manejo. Né? Então ele começa pensando nesse raciocínio, né, de que direito e violência uma deriva da outra, e que nessas relações do reino animal sempre você tem essa relação do mais forte. E aí vai pensar na questão dessa horda humana, da força muscular, depois daquele que pode ter instrumentos melhor, né, os melhores instrumentos para poder guerrear com o outro, enfrentar o outro. E aí vai seguindo umas coisas interessantes, né, ó. Conseguia-se com esse objetivo de modo mais completo se a violência do vencedor eliminasse para sempre o adversário, ou seja, se o matasse. Isso tinha duas vantagens, o vencido não podia restabelecer sua posição e o seu destino dissuadiria outros de seguirem seu exemplo. Então, tanto o cara não pode se vingar e também fica de exemplo para os outros. Olha só o que eu fiz com você. Ademais disso, matar o inimigo satisfazia uma inclinação do instinto. Aí está chamando de instinto aqui, mas tem toda aquela questão que falei que ao longo do curso, né? Instinto ou pulsão, né? Nessa tradução está chamando de instinto, mas eu sempre prefiro chamar de pulsão por razões que eu já falei lá no passado. A intenção de matar opor-se-ia à reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de serviços úteis, se fosse deixado vivo e no estado de intimidação. Isso me lembra já um estilo mais de Hegel, né, que vai falar da relação senhor-escravo, né, de um que topa enfrentar a morte e no enfrentamento com o outro poderia matar o outro, mas se eu mato o outro eu elimino o lugar de reconhecimento do outro. Para poder ser senhor, o outro tem que permanecer vivo como derrotado para me reconhecer desse lugar de senhor. Enfim, ele vai caminhando aqui, eu vou pegar outros pontos, né, ó. Ele vai dizer então da comunidade de se reunir, vai dizer mais pra frente assim, a fim de que a transição da violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada, contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A união da maioria deveria ser estável e duradoura.
se apenas fosse posta em prática com o propósito de combater o indivíduo isolado e dominante, e fosse dissolvida depois da derrota deste. Nada se teria realizado. Então, você tem lá esse mais forte, mas a união então de um grupo contra esse inimigo poderia então neutralizar, acabar com ele, coloca, mas depois, se depois de combatido fosse dissolvida, nada se teria realizado. A pessoa a seguir que se julgasse superior em força, haveria de mais uma vez tentar estabelecer o domínio através da violência, e o jogo se repetiria infinitamente. A comunidade deve manter-se permanentemente, deve organizar-se e deve estabelecer regulamentos para antecipar-se ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com que esses regulamentos, as leis, sejam respeitadas e para superintender a execução dos atos legais de violência. Muito legal aqui, quando eu falo dessas leis, quando a gente fala, por exemplo, de lei de castração, de Édipo, a gente está falando dessas leis também de refrear os impulsos sexuais e agressivos, como eu já falei em vários outros vídeos aqui. Então, quando a gente fala de passagem do Édipo, não é só uma questão de não... a essa altura você já não pensa isso, mas alguns poderiam pensar. Quando você fala da lei da castração, você não está falando só de não dormir com a mãe e não matar o pai. Você está falando também de uma vida em sociedade em que eu tenho que refrear meus impulsos agressivos e sexuais para poder viver em comunidade. E aí vai caminhando, ó. Aí ele vai colocar aqui: a situação é simples, enquanto a comunidade consiste em apenas poucos indivíduos igualmente fortes. As leis de uma tal associação irão determinar o grau em que, se a segurança da vida comunal deve ser garantida, cada indivíduo deve abrir mão de sua liberdade pessoal de utilizar a sua força para fins violentos. Então você tem aí, você precisa abrir mão disso para poder deixar a coisa meio que dentro de um equilíbrio, como se fosse um compressor, assim, você tem várias nuances e você passa de um compressor para deixar todas as frequências dentro de um mesmo espectro, Um estado de equilíbrio dessa espécie, porém, só é concebível teoricamente. Então, muito legal pensar isso, mas funciona teoricamente. Na realidade, a situação complica-se pelo fato de que, desde os seus primórdios, a comunidade abrange elementos de força desigual, homens e mulheres, pais e filhos, e logo, como consequência da guerra e da conquista, também passa a incluir vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. Então, em tese é muito legal, mas na prática você tem todas essas variáveis aí. Aí vai dizer mais algumas coisas. Vamos ver mais pra frente. Aí ele vai dizer, deixa eu ver. Aí vai dizer mais pra frente assim: se nos voltarmos para os nossos próprios tempos, chegamos à mesma conclusão a que o Senhor chegou por um caminho mais curto. As guerras somente serão evitadas, com certeza, se a humanidade se unir para estabelecer uma autoridade central, a qual seria conferido o direito de arbitrar todos os conflitos de interesses. Nisto, estão envolvidos claramente dois requisitos distintos: criar uma instância suprema e dotá-la do necessário poder. Uma sem a outra seria inútil. A Liga das Nações não seria criar uma liga acima de todas as nações, com mais poder, uma instância suprema, e atribuir esse poder a ela. A Liga das Nações é destinada a ser uma instância dessa espécie. Mas a segunda condição não foi preenchida, de dar poder a ela. A Liga das Nações não possui poder próprio, e só pode adquiri-lo se os membros de nova união, os diferentes estados, se dispuserem a cedê-lo. No momento parece escassas perspectivas nesse sentido. Mas assim, a instituição da Liga das Nações seria totalmente ininteligível se fosse ignorado o fato de que houve uma tentativa corajosa, como raramente se fez antes. Era uma tentativa de fundar autoridade sobre um apelo a determinadas atitudes idealistas da mente, que de outro modo se baseia na posse da força. Já vimos que uma comunidade se mantém unida por duas coisas: a força coercitiva da violência e os vínculos emocionais, identificações é o nome técnico, entre seus membros. Se estiver ausente um dos fatores, é possível que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. Aí vai caminhando aqui, Então ele começa assim a trazer outros aspectos, vai dizer assim: também acredito, isso lá mais pro final, nisso acredito...
O senhor expressa surpresa ante o fato de ser tão fácil inflamar nos homens o entusiasmo pela guerra, e insere a suspeita de que neles exigem atividade alguma coisa, um instinto de ódio e de destruição, que é o que o Freud concorda, que coopera com os esforços dos mercadores da guerra. Também nisso apenas posso exprimir meu inteiro acordo. Acredito na existência de um instinto ou de uma pulsão dessa natureza e durante os últimos anos temos nos ocupados realmente em estudar suas manifestações. Aí ele vai dizer assim, de acordo com nossa hipótese, os instintos humanos são de apenas dois tipos. Aqueles que tendem a preservar, a fazer as junções e unir, né? Que denominamos eróticos, exatamente no mesmo sentido em que Platão usa a palavra eros, né? Ou sexuais, como a deliberada ampliação da concepção popular de sexualidade. E outro tipo de instinto humano que ele coloca, aquele que tende a destruir e matar, né? As disjunções, os quais agrupamos como instinto agressivo ou destrutivo. Ele fala, como o senhor vê, isso é muito importante aqui, como o senhor vê, isso não é senão uma formulação teórica da universalmente conhecida oposição entre amor e ódio, que talvez possa ter alguma relação básica com a polaridade entre atração e repulsão, que desempenha um papel na sua área do conhecimento. Entretanto, não devemos ser demasiado apressados em introduzir juízos éticos de bem e do mal. Então se trata disso, né? Aí ele vai dizer assim, né, que esses dois instintos estão amalgamados, né, estão meio que misturados. Aí vai dizer assim, por exemplo, o instinto de autopreservação certamente é de natureza erótica, né, das junções. Não obstante, deve ter à sua disposição a agressividade para atingir seu propósito. Ele está mostrando aí que você tem esses dois polos, mas eles estão meio que amalgamados, a coisa está misturada uma na outra. Dessa forma, também o instinto de amor, quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição do instinto de domínio para que obtenha a posse desse objeto. A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas manifestações reais é, na verdade, o que até agora nos impedia de reconhecê-los, né? Então, como eles estão misturados, a dificuldade de reconhecer está aí. E foi todo o trabalho que o Freud começa a ter esboços no Luto e Melancolia, mas no Mais Além do Princípio do Prazer ele começa a fazer essa distinção mais clara, né? Aqui vai dizer mais pra frente. Aí vai dizer assim, a satisfação desses impulsos destrutivos naturalmente é facilitada por sua mistura com outros motivos de natureza erótica e idealista. Quando lemos sobre atrocidades do passado, a miúde é como se os motivos idealistas, olha que legal, servissem apenas de desculpa para os desejos destrutivos. E às vezes, por exemplo, no caso das crueldades da Inquisição, é como se os motivos idealistas tivessem assomado a um primeiro plano na consciência. Enquanto os destrutivos lhes emprestassem um reforço inconsciente, ambos podem ser verdadeiros. Aí vai dizer mais para baixo, portanto, merece com toda seriedade ser dominado instinto de morte ou pulsão de morte, ao passo que instintos eróticos se representam o esforço de viver. O instinto de morte torna-se instinto destrutivo com o auxílio de órgãos especiais, é dirigido para fora, para objetos. O organismo preserva a sua própria vida, por assim dizer, destruindo uma vida alheia. Então, para não destruir a si mesmo, destrói a vida alheia. Uma parte do instinto de morte, contudo, continua atuando dentro do organismo. E temos procurado atribuir numerosos fenômenos normais e patológicos a essa internalização do instinto de destruição. Foi-nos até mesmo imputada a culpa pela heresia de atribuir a origem da consciência a esse desvio da agressividade para dentro. Então, ele está dizendo que existe, inicialmente, uma pulsão de vida e a eros, né, e uma pulsão de destruição. Ele até fala, no Mais Além do Princípio do Prazer, que essa pulsão Thanatos, ela é silenciosa, só quando ela então aparece, né, na sua externalização ligada aos objetos, que ela aparece como pulsão de destruição. Mas ele vai dizer, apesar de ser investida no objeto externo, né, para livrar o indivíduo, ele diz, ainda uma parte disso é investida no próprio indivíduo, contra o próprio indivíduo, que vai ser a raiz do sentimento de culpa, que a gente vinha falando aí nas últimas aulas e que a gente vai fechar aqui a aula de hoje para essa via da culpa, né, o curso na verdade. Aí ele vai dizer que mais aqui, então ele vai falar, então a parte desse instinto fica contra o próprio sujeito, ele vai colocar aqui, em todo caso, como o senhor mesmo observou, não há maneira de eliminar totalmente os impulsos agressivos do homem. Pode-se tentar desviá-los, né?
num grau tal que não necessita encontrar expressão na guerra. Nossa teoria mitológica dos instintos facilita-nos encontrar a fórmula para métodos indiretos de combater a guerra. Se o desejo de aderir à guerra é um efeito do instinto destrutivo, raciocínio bacana, né? A recomendação mais evidente seria contrapor-lhe o seu antagonista, Eros. Se o que leva à guerra é Thanatos, então o que evitaria a guerra seria Eros, né? A pulsão de vida. Tudo que favorece o estreitamento dos vínculos emocionais entre os homens deve atuar contra a guerra. Esses vínculos podem ser de dois tipos. Em primeiro lugar, pode ser relações semelhantes àquelas relativas ao objeto amado, embora não tenha uma finalidade sexual. Né? Então ele coloca, ama a teu próximo como a ti mesmo. E isto, todavia, é mais facilmente dito que praticado, né? Como diz o Nelson Rodrigues. É fácil amar a humanidade, difícil amar o próximo. O segundo vínculo emocional é o que utiliza a identificação. Tudo que leva os homens a compartilhar de interesses importantes produz essa comunhão de sentimento, essas identificações. E a estrutura da sociedade humana se baseia nelas em grande escala. E aí então vai caminhando aí a cura por Eros, aí vai dizer assim... Por que não aceitamos a guerra como uma das muitas calamidades da vida? Aí ele vai dizer assim, a resposta à minha pergunta será de que reagimos à guerra dessa maneira porque toda pessoa tem o direito à sua própria vida. Porque a guerra põe um término a vidas plenas, de esperanças, porque conduz os homens individualmente a situações humilhantes, porque os compele contra sua vontade a matar outros homens e porque destrói objetos materiais preciosos, produzidos pelo trabalho da humanidade. Outras razões mais poderiam ser apresentadas, como a de que, na sua forma atual, a guerra já não é mais uma oportunidade de atingir os velhos ideais de heroísmo, e a de que, devido ao aperfeiçoamento dos instrumentos de destruição, uma guerra futura poderia envolver o extermínio de um dos antagonistas, ou quem sabe de ambos. Por isso que eu posso pensar aqui naquilo que eu falei no comecinho do vídeo, né? Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será com paus e pedras. E aí então, deixa eu ver o que mais aqui, vou deixar para vocês lerem, né? Porque é um texto curto, mas eu teria que ler ele inteiro para passar a dimensão do que tem nele. Ali diz, dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes. O fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida do instinto, né? E a internalização dos impulsos agressivos com todas as suas consequentes vantagens e os perigos, o sentimento de culpa. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica. Vê que ela vai contra a lógica de um processo de evolução civilizatória que Freud coloca, né? Que nos inculta pelo processo de civilização, e por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. Porque a ideia é assim, né? A evolução para Freud, esse processo de construção do sujeito humano é justamente de dominar esses impulsos, né? De fortalecimento do intelecto, né? De circunscrever a impulsividade humana, e a guerra é justamente o oposto de tudo isso. Bom, então mais ou menos por aqui ele coloca no final, por quais caminhos ou por que atalhos isto se realizará, não podemos adivinhar. Mas uma coisa podemos dizer, tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Espero que o senhor me perdoe se o que eu disse o desapontou. E com a expressão de toda a estima, subscrevo-me cordialmente Sigmund Freud. Então, essa é a carta em resposta a Einstein. Eu quis pegar esse texto porque é um texto, acho que é importante historicamente. Acho que tem um Freud ali que reconhece, né, todo esse lado agressivo, né, violento do ser humano, que é meio que inerente a uma natureza, mas também assim, todo o processo que a psicanálise vai enxergando com relação até ao mal-estar, que seria refrear esses impulsos agressivos, né? Isso cria um mal-estar, isso cria uma tensão constante entre as pessoas, né, entre os sujeitos, mas que é por essa via que a coisa vai. É justamente você refrear isso e achar outros meios sem ser o agressivo para então exercer isso e buscar os caminhos sublimatórios. Então a guerra vai contra o sentido da evolução da civilização. Então foi isso, esse foi o nosso curso Freud do Zero. A gente fez aí um sobrevoo em cima do Jacques Sédar, que é um cara que tem
um pezinho ou 2 pezinhos na filosofia, mas continue acompanhando o canal porque novos cursos sobre Freud, sobre Lacan, sobre Winnicott, um do Jung está sendo preparado, um da Klein está sendo preparado, vai ter aí no futuro, tá bom? Obrigado aí por ter acompanhado, bons estudos e até o próximo curso.